Meu nome é Alma Navarro. Tenho 78 anos. E até pouco tempo atrás, ninguém sabia quem eu realmente era. No mercado, me conheciam como a Senhora das Gorditas, aquela que sorri enquanto mexe a massa, aquela que canta boleros antigos enquanto vira tortilhas. Mas, por trás dessa voz calma, há uma história que guardei comigo por quase toda a minha vida. Nasci em uma aldeia esquecida em Guanajuato, em 1945. Uma pequena casa de adobe com chão de terra e telhado de zinco. Dormíamos todos no mesmo quarto, meus pais, meus 5 irmãos e eu. Éramos pobres, sim, mas não era isso que mais nos machucava. O que mais nos machucava era o silêncio. Meu pai, Tomás, era dono de uma pequena loja na cidade. Todos o respeitavam. Não porque o amavam, mas porque o temiam. Ele era alto, tinha uma voz rouca, mãos grandes e um olhar que congelava. Minha mãe, Rosa, era o oposto, pequena, quieta, sempre carregando alguma coisa. Carregando água, carregando lenha, carregando medo. Desde pequena, eu entendia que as mulheres eram feitas para obedecer. Não para falar, não para brincar, não para sonhar. Apenas para ficar quietas. Se falássemos demais, ele nos olhava com aqueles olhos que diziam: calem a boca ou eu calo vocês. E ninguém queria ver o que acontecia quando ele ficava bravo. Ninguém queria ver o que ele fazia conosco quando bebia uns drinks a mais. Cresci sendo a boa menina. Sempre na cozinha. Sempre com os olhos baixos. Sempre esperando que alguém, um dia, me dissesse que não havia problema em levantar a voz. Mas esse dia nunca chegou. Até que eu tinha 17 anos. E eu o conheci. Luiz. Ele era um estranho. Um motorista de caminhão. Tinha 25 anos e um sorriso que atravessava a escuridão. Chegou à cidade com seu caminhão empoeirado e seu jeito peculiar de falar. Ele me viu, me cumprimentou, e falou comigo como se eu fosse alguém. Perguntou meu nome. Ele me ouviu. Ele me fez rir. Eu não sabia que era possível rir sem medo. Nos víamos na igreja, na loja, nas ruas. Ele me deu um lenço bordado, o primeiro que alguém me deu só por carinho. Falou do mar, da cidade, da mãe que morrera jovem. Disse que estava cansado de ficar sozinho. E eu, que tinha vivido uma vida tão vazia, estava cheia de sonhos. Eu me apaixonei. 6 meses depois, ele pediu minha mão em casamento ao meu pai. E ele aceitou. Não porque acreditasse no amor, mas porque era uma coisa a menos para se falar. Uma filha casada era uma responsabilidade a menos. Luiz alugou uma pequena casa na cidade vizinha. Ele me mostrou fotos de como queria decorá-la. Perguntou como eu gostava de dormir. E eu, me senti uma pessoa pela primeira vez. O casamento foi pequeno, em junho de 1963. Eu tinha 18 anos. A noite anterior foi estranha. Todos estavam ajudando. Tias, vizinhos, minha mãe chorando entre as cebolas. Luiz tinha ido à cidade vizinha procurar o terno que um primo estava lhe emprestando. Minha irmã Sebastiana ficou até tarde ajudando na cozinha. Subi para arrumar minhas poucas coisas. E foi aí que tudo mudou. Meu pai se aproximou. Entrou sem bater. Sentou-se na minha cama. E me disse: amanhã você será uma mulher. Mas primeiro, você precisa aprender. Eu não entendia. Ou não queria entender. Mas quando ele pegou meu braço e me derrubou, quando cobriu minha boca e sussurrou: não faça cena, eu entendi tudo. Senti o peso dele. Senti a dor. Senti minha alma deixar meu corpo. Não gritei. Não chorei. Simplesmente fui embora. Desliguei. E quando ele terminou, levantou-se, afivelou o cinto de segurança e me disse: você está pronta para seu marido agora. Fique aí, ali. Congelado. Não me lembro quanto tempo se passou até Sebastiana entrar e me perguntar por que eu não estava dormindo. Contei a ela que minha cabeça doía. Ninguém percebeu. E no dia seguinte, eu me casei. Casei-me com um vestido largo nos ombros. Caminhei até o altar segurando a mesma mão que me destruíra na noite anterior. Ninguém sabia. Ninguém suspeitou de nada. Sorri como uma noiva deve sorrir, mas por dentro, eu estava doendo até a alma. Luiz era bom. Karen Hossel. Na primeira noite, ele me olhou docemente, acariciou meu rosto e disse: não precisamos fazer nada se você não quiser. Eu só quero te abraçar. E foi isso que fizemos. Dormimos abraçadinhos, como duas crianças que se encontraram no meio de uma tempestade.
Semanas se passaram. Eu fingia estar bem. Mas o medo ainda estava lá. Cada vez que Luiz se aproximava, meu corpo ficava tenso. Não por causa dele, mas por causa do fantasma que Tomás havia deixado dentro de mim. Mas Luiz era paciente. Ele conversava comigo, me esperava, me abraçava. Com o tempo, consegui deixá-lo entrar. E aprendi a amar seu cheiro, seu hálito, seu jeito de me fazer sentir segura. 2 meses depois, descobri que estava grávida. Fiz as contas em silêncio. Uma parte de mim queria negar. A outra parte sabia a verdade. Aquele bebê não podia ser do Luiz. Era do Tomás. Eu me sentia sufocada. Mas não conseguia dizer. O que eu ia fazer? Contar ao Luiz que o filho que ele tanto desejava era fruto de um estupro? Arruinar a única parte da minha vida que me fazia sentir viva? Fiquei em silêncio. Luiz estava cheio de entusiasmo. Ele me fez suco, cantou músicas para mim, falou sobre nomes. Deu a ele uma gotinha do céu. E eu o deixei sonhar. A gravidez foi difícil. Eu vomitava sem parar. Não conseguia dormir. Tinha pesadelos. Sonhei com o bebê nascendo com os olhos do Tomás, sua voz, seu riso. Acordei swando. Mas também sonhei que talvez, só talvez, Deus me desse a chance de amar aquela criança sem culpa. E assim foi. No dia em que Isabela nasceu, em março de 1964, eu a segurei nos braços e senti algo que eu não sabia que podia sentir. Amor. Não medo. Não rejeição. Amor. Ela tinha olhos grandes e curiosos. Suas mãos eram minúsculas, como as de um anjo. Ela era minha. Só minha. Luiz chorou ao vê-la. Disse que ela era sua princesa. Que cuidaria dela a vida toda. E cuidou. Cuidou dela com um amor que me fez pensar se talvez Deus estivesse lá, cuidando de nós, nos dando uma segunda chance. Por um tempo, fiquei feliz. Morávamos em uma casinha simples. Luiz trabalhava em uma marcenaria. Eu fazia tortilhas e as vendia na porta. Isabela aprendeu a andar entre a serragem e a massa. Luiz a segurava nos braços como se ela fosse feita de vidro. E eu comecei a me curar. Aos poucos. Mas fantasmas não desaparecem tão facilmente. Quando Isabela tinha 6 meses, ouvi a porta de madeira render certa manhã. Eu estava sozinha. Luiz tinha saído para o trabalho. E lá estava ele. Tomás. Parado na frente da minha filha. Vim ver minha neta, disse ele. Meu sangue gelou. Fiquei entre ele e o berço. Gritei para ele sair. Que ele não tinha nada que estar ali. Ela não é sua. Você a perdeu no dia em que me perdeu. Ele olhou para mim com aquele sorriso torto que eu tanto temia. Tem certeza de que quer continuar jogando esse jogo? Um dia seu marido pode descobrir. E acho que ele não vai gostar da verdade. Utremi. Senti que estava afundando novamente. Naquele dia, eu sabia que não podia viver na sombra dele. Implorei a Luiz que se mudasse. Contei a ele sobre as oportunidades na cidade do México. Disse que aquela cidade era pequena demais para crescer. Não contei a ele o que tinha acontecido. Apenas pedi que confiasse em mim. E ele fez. Arrumamos tudo e partimos. De madrugada. Como alguém escapando de um incêndio sem olhar para trás. A cidade do México era um lugar diferente. Pessoas por toda parte, barulho, ônibus que quase te atropelavam, crianças correndo entre as barracas. Tudo era acelerado, caótico, mas para mim parecia liberdade. Porque Tomás não estava mais lá. Porque o passado havia permanecido lá, enterrado entre pedras e galinhas. Luiz conseguiu um emprego em uma grande oficina em Iztapalapa. Juntei-me a uma mulher que vendia tamales na esquina de uma escola. Isabela se divertia entre as pernas dos clientes, brincando com guardanapos. Ela tinha uma risada contagiante, daquelas que te animam quando tudo parece sem graça. Luiz a adorava. Fazia pôneis para ela, tecia guirlandas de galhos, levava-a ao parque e lhe contava histórias. Nunca houve dúvida. Para ele, Isabela era sua filha. E para mim, ela era a única luz que nunca se apagava. 3 anos se passaram. 3 anos de paz. Comecei a dormir melhor. Aprendi a usar o metrô. Até me atrevi a rir alto em público. E então, a vida nos deu outro milagre, Matias. Meu segundo filho. Desta vez, sem culpa. Sem sombras.
Eu o tinha em casa, cercado de vizinhos. Luiz chorou quando cortei o cordão umbilical. E eu, renasci com ele. Me senti mulher novamente. Não uma vítima. Não um objeto. Mulher. Mãe. Inteira. Luiz trabalhava duro, mas sempre voltava com alguma coisa. Um brinquedinho, uma flor roubada de um jardim, uma história que um cliente lhe contará. E à noite, quando as crianças dormiam, ele pegava na minha mão e dizia: "Está tudo bem, Alma. Acabou agora." E eu queria acreditar nele. Eu queria mesmo acreditar nele. Mas fantasmas são teimosos. Certa tarde, eu estava no mercado, negociando com um fornecedor. Matias dormia de costas, amarrado com um chale. Isabela brincava com algumas flores. E de repente, senti um olhar. Eu o conheço bem. O olhar que queima sem tocar. O olhar que te deixa paralisado. Virei-me, e lá estava ele. Tomás. Parado, fumando, como se o tempo tivesse parado. Não sei como ele me encontrou. Talvez alguém da aldeia o tenha visto na cidade. Talvez ele tenha me seguido. Não importa. O fato é que ele estava lá. Ele se aproximou de mim como se nada tivesse acontecido. Que menina linda! Parece você quando era pequena. Eu queria gritar, mas não gritei. Empurrei-o para longe. Disse-lhe para não ousar voltar. Que se ele chegasse perto de mim de novo, eu lhe esmagaria a cara com as minhas próprias mãos. Ele riu. Só vim dizer oi, filha. Já estou indo. E ele foi embora. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu já sabia o que isso significava. A paz tinha acabado. Não dormi naquela noite. Contei tudo ao Luiz. Tudo. Contei a ele que o Tomás tinha me encontrado. Que ele tinha falado comigo. Que ele era próximo. Luiz não disse nada a princípio. Levantou-se. Foi embora. Ficou fora por 4 horas. Quando voltou, sua camisa estava suada e suas mãos tremiam. Não vai mais te incomodar, ele disse. O que você fez? Perguntei. Eu o coloquei em seu lugar. Não quis saber mais nada. Só fiquei sabendo que depois disso Tomás desapareceu por vários anos. E durante esse tempo, nos dedicamos a viver, a cuidar das crianças, a construir algo nosso. Isabela começou o ensino médio. Ela era inteligente, curiosa, sensível. Matias era travesso, carinhoso, um verdadeiro furacão. Abri minha própria barraquinha de gorditas na esquina do mercado. Luiz consertava móveis em casa. E por um bom tempo, tudo ficou bem. Mas o passado, Gabriela, o passado nunca vai embora de verdade. Isabela concluiu o ensino médio com honras. Ela queria ser enfermeira. Disse que queria curar, mas não apenas com a medicina, mas com a presença. Com o olhar. Com o tato. E eu sabia, lá no fundo, que esse desejo vinha de algo mais profundo, algo que eu não sabia, mas sentia. Ele entrou na universidade pública com uma bolsa de estudos. Trabalhava meio período em uma farmácia e estudava à noite. Luiz e eu não poderíamos estar mais orgulhosos. Matias, por sua vez, estava em um caminho diferente. Ele era mais livre, menos acadêmico, mais artístico. Tocava violão, escrevia poesia. Olhei para eles e pensei, meus filhos estão realmente quebrando o ciclo. Aos 22 anos, Isabela chegou uma noite com um sorriso diferente. Eu conheci alguém, ele disse. O nome dele era Carlos. Um jovem nobre, sério e responsável. Engenheiro recém-formado, ele o conheceu quando estava na brigada médica. Logo começaram a namorar, em poucos meses, ele jantava conosco como se fosse da família. Luiz lhe dava conselhos para a vida. Eu preparava seus pratos favoritos. Matias o importunava como um irmão. No dia em que Carlos pediu Isabela em casamento, todos nós choramos. Foi como ver uma ferida cicatrizar, como se a vida nos dissesse: sim, você pode ter algo limpo, algo saudável. Dormi em paz naquela noite. Luiz me abraçou como não fazia há anos. O casamento estava marcado para 6 meses depois. Todos nós ajudamos com os preparativos. Vestido, flores, música. Isabela estava radiante. Eu não conseguia parar de olhar para ela como se ainda fosse minha menininha. Tão forte, tão luminosa. E então, uma noite, tudo mudou. Era terça-feira. Luiz e eu estávamos jantando. Matias tinha saído. Isabela chegou atrasada.
pálida, de olhos escuros. Ela não disse uma palavra. Sentou-se à mesa e simplesmente disse: preciso te contar uma coisa. Meu estômago embrulhou. Luiz largou o garfo. Estou grávida. Por um segundo, houve silêncio total. E então veio o sorriso automático. Que bencao? Eu disse: o Carlos já sabe? Perguntou Luís. Isabela olhou para baixo. Não é do Carlos. Meu coração deu um pulo. Luiz olhou para ela, confuso. Então, de quem é, filha? Ela desabou. Chorou como eu nunca a tinha visto chorar antes. E entre soluços, disse: é do Thomas. Deixei o copo cair. Luís sofegou. O mundo parou. O que você está dizendo? Eu disse. Demorou um pouco para ela conseguir falar. Ela nos contou tudo. Que um homem mais velho a procurava há meses. Que ele dizia ser parte da nossa família. Que se apresentou como um parente do passado que queria conhecê-la. Que no início ele foi gentil, até paternal. Que ele a ouviu, a validou. Que ele falou com ela sobre mim. Que ele disse coisas que ninguém mais poderia saber. Que ele gradualmente a abraçou. Isabela, com lágrimas, disse: eu não sabia. Eu não o reconheci. Você nunca me disse como ele era. Eu só sabia que havia alguém, um homem que tinha te machucado, mas eu não sabia como enxergar isso. Senti como se a terra estivesse me engolindo. Luís se levantou, tremendo. E ele te tocou? E ele te forcou? Ela balançou a cabeça. Ele me confundiu. Ele me manipulou. Ele me fez sentir afeição, ternura. Eu não entendi até que fosse tarde demais. Quando descobri quem ele realmente era, eu já estava grávida. Eu de saber. Luís chorou. Isabela foi para o quarto. Ouvimos ela vomitando. Não de gravidez, mas de nojo. Naquela noite, aprendi que fantasmas não nos assombram apenas. Às vezes, eles são herdados. Passaram-se 3 dias sem que ninguém falasse. A casa era um cemitério. Luiz dormia na oficina. Eu cozinhava instintivamente, mas sem alma. Matias tentava entender algo que nem ousava perguntar. E no quarto dos fundos, Isabela chorava com a porta fechada. Na quinta-feira de manhã, bati à porta dela. Entrei sem esperar resposta. Encontrei-a sentada no chão, abraçada a um travesseiro. Ela me olhou como se eu fosse uma criança perdida. Mãe, me perdoa. Eu falhei com você. Sentei-me com ela. Abracei-a. E, pela primeira vez, contei-lhe toda a minha verdade. Contei a ela sobre a noite anterior ao meu casamento. Sobre como Tomás, seu verdadeiro pai biológico, havia roubado minha inocência. Contei a ela sobre o silêncio, o medo, a culpa que me corroíam por décadas. Contei a ela como amei desde o primeiro dia, apesar de tudo. Disse a ela: você não nasceu do mal. Você nasceu do amor que eu te dei, mesmo antes de te conhecer. Isabela chorou no meu colo como fazia quando tinha febre na infância. Pediu-me para não a deixar sozinha. Eu disse-lhe que nunca. Naquela noite, uma nova verdade nasceu entre nós. Nada de segredos. Só nós, feridos e juntos. Luiz voltou ao amanhecer. Seu rosto estava abatido, os olhos inchados. Sentou-se em frente a Isabela e disse: eu sou seu pai. E serei até morrer. Aquele homem não tem o direito nem de te dar um nome. Você é minha filha. Sempre foi. Nós 3 nos abraçamos. Pela primeira vez, como uma família de verdade. Não uma família perfeita. Não uma família sem cicatrizes. Mas uma família que escolheu se amar a partir da verdade. E então tomamos uma decisão. Não iríamos mais nos esconder. Fomos à polícia. Contamos tudo. Isabela falou com coragem, trêmula, mas firme. Contei tudo daquela noite de 1963. Luiz foi testemunha, defensor e escudo. Enfrentamos um sistema que não queria nos ouvir. Juízes que duvidaram de nós. Autoridades que perguntaram: e por que até agora? E eu respondi: porque antes ninguém nos ouvia. Mas agora vamos conversar. Custe o que custar. Não foi um processo fácil. Nem curto. Mas foi necessário. Enquanto isso, Isabela decidiu prosseguir com a gravidez. Não por obrigação. Não por medo. Mas porque sentia que aquela criança não era uma extensão do horror, mas a semente de algo diferente. Ela a chamou de Helena.
Nos meses seguintes, transformamos nossa casa. Pintamos as paredes. Removemos móveis antigos. Rimos, choramos, nos curamos. Luiz tricotou um cobertor para a neta. Matias compôs uma música para ela. Bordei o nome dela no seu primeiro vestido. E no dia em que Helena nasceu, tudo mudou para sempre. Era dezembro de 1992. Lá fora chovia. Lá dentro, Isabela gritava, mas não de medo, de força. De vida. Quando Helena chorou pela primeira vez, sentiu o eco das nossas tristezas se transformar em música. Ela era forte, linda, seus olhos cheios de luz. E quando a segurei em meus braços, soube que valeu a pena quebrar o silêncio. Helena cresceu com uma aura especial. Desde bebê, ela tinha uma força no olhar, como se carregasse algo ancestral na alma. Ela não perguntava sobre o pai. Só sabia que era uma criança cercada de amor. Luiz a chamava de minha pequena rainha. Matias a levava para passear de bicicleta. Eu lhe contava histórias inventadas em que heroínas escapavam de castelos e derrotavam dragões aos gritos. Isabela era uma mãe incrível. Atenciosa, firme e corajosa. Estudava à noite para não abandonar sua vocação. Trabalhou em clínicas públicas. Atendei partos, prontos socorros e atende a idosas sozinha. Ela disse que cada vez que cuidava de alguém, uma parte dela também era curada. Tomás, o homem que marcou nossas vidas como uma sombra escura, desapareceu sem deixar rastros. Soubemos por alguém na cidade que ele morreu sozinho, em um quarto alugado, cercado por garrafas vazias. Não houve funeral. Ninguém para lamentar. Quando descobri, não senti alegria. Senti, nada. Porque eu já o havia deixado ir. Porque seu poder sobre mim havia morrido muito antes. Luiz envelheceu ao meu lado. Cabelos grisalhos apareceram primeiro na sobrancelha esquerda. Depois na barba. Perdeu a força nas mãos, mas nunca na voz. Tornou-se avô de todas as crianças da vizinhança. Consertou as bicicletas delas. Contava piedas ruins. Cozinhava em Cepeda. Cães com Isabela aos domingos por todo o quarteirão. Helena cresceu com essa alegria. Ela usava laços na escola, lia rápido e fazia muitas perguntas. Quando ela fez 12 anos, olhou nos meus olhos e disse: Vovó, por que minha mãe chora quando vê bebês na TV? Olhei para ela, acariciei seus cabelos e disse: Porque há coisas que machucam, mas também nos ensinam a ser mais fortes. E sua mãe é a mulher mais forte que eu conheço. Quando Helena completou 18 anos, ingressou na faculdade de Direito. Ela disse que queria defender aqueles que não sabiam falar, que queria fazer justiça com palavras, que queria ser a voz que sua mãe não tinha, que eu não tinha, que muitos não têm. Luiz morreu pouco depois. Em sua cama, cercado por todos nós. Ele pegou minha mão e disse: Viu, nós conseguimos, Alma? Nós conseguimos passar aquela noite. Nós o enterramos com sua camisa favorita, aquela com manchas de tinta de quando ele pintou o quarto da Isabela. Colocamos uma foto dele e da Helena na bicicleta. E cantamos. Não porque não doesse, mas porque era o que ele teria desejado, uma despedida com gratidão. Agora, aos 78 anos, estou diante desta câmera não porque queira fama, não porque busque piedade, mas porque sei como é doloroso permanecer em silêncio. Sai como? É difícil fingir que está tudo bem. Sei como é difícil carregar uma ferida fechada por fora, mas infeccionada por dentro. Contar essa história não apaga o que aconteceu, mas impede que continue se repetindo em silêncio. Para você que está ouvindo, se você já foi silenciado, ignorado, julgado por falar a sua verdade, eu acredito em você. E eu te abraço. Eu sou Alma Navarro. E esta foi a minha história. Não é perfeito. Não é bonito. Mas é meu. E pela primeira vez, não tenho vergonha de dizer isso em voz alta. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal, comente de que lugar do mundo você está ouvindo e compartilhe este testemunho. Talvez alguém em necessidade o ouça hoje. Porque há verdades que só curam quando são compartilhadas.